Olá, vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus, né? Nós havíamos falado que próximo ao nosso encontro falaríamos sobre a salvação, a certeza da nossa salvação. Porém, quero fazer aqui menção, né? Hoje é aniversário do nosso bispo, Oídes José do Carmo. Quero aqui deixar os meus parabéns, meus cumprimentos a esse grande líder, grande homem de Deus, da qual eu admiro, que eu respeito, e de uma pessoa de uma grande humildade. Falo constantemente, né, Campo de Campinas, sinto-me em família. Pessoas que nos acolhem com carinho muito grande, com responsabilidade muito grande, no ensino da palavra de Deus. Então, nós temos uma grande referência. Então, meus parabéns ao bispo José do Carmo. Eu falo assim, ele mora aqui na região mais distante aqui de Goiânia, e ele me conhecia pelo nome e ainda pela função que eu exercia, né, na época. Falava Elisângela secretária, então isso é muito interessante, né, para pessoas em relação ao ministério falando, de uma hierarquia muito grande, se conhecer por nome. Então, é muito legal, é legal, né, ouvir, receber esse cumprimento. Então, meus cumprimentos ao bispo Oídes José do Carmo, que Deus o abençoe poderosamente. E nós estamos, então, meditando na palavra de Deus. Eu disse, né, que falaremos hoje sobre salvação, a certeza da salvação. Eu estava dormindo e aquela mensagem da parábola me veio à mente e eu fiquei a noite inteira com aquela mensagem. No dia estudamos e falamos aqui, né? E depois que começamos a falar sobre a parábola, começamos a entender que a parábola ali fala de 4 terrenos em que a semente caiu, a boa semente caiu. Então, assim, não é o interessante é que a semente é a mesma, a palavra é a mesma. Agora vai depender do terreno em que ela cai. Então, assim, caiu a primeira em beira de caminhos, depois em pedregais, depois entre espinhos e em boa terra. Então, se eu e você somos essa boa terra, se eu e você, se nós recebemos essa mensagem, agora nós temos a função, o dever, a incumbência de levar essa palavra. Jesus veio e ensinou, que está nos evangelhos, nos 4 evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos. Então, ele tanto com a sua vida, com a sua postura e com suas palavras ele pregou. Jesus não apenas não deu só exemplo, não andou, não apenas andou, mas ele pregou. Então nós vamos nos identificar, nós seremos identificados pelo como andamos, como fazemos e o que pregamos, o que falamos. Somos identificados através dessas condições. Então, assim, é muito interessante. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, diz assim, versículo 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, isso é a palavra de Jesus, do próprio Jesus falando aos seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos, os 11 aqui, porque Judas já não estava, né? Os 11 aqui recebeu a palavra, recebeu a semente. Lembrem-se de que eles estavam lá e perguntaram. Eles tiveram interesse em conhecer a palavra, em saber a parábola. Então agora eles aqui estão recebendo essa incumbência. Então se eu e você recebemos essa parábola, recebemos essa palavra, temos o dever de pregar, de levar o evangelho. Então os evangelhos, eles vêm nos mostrar esse caminho. E como desde que o mundo é mundo, se existe mais de duas pessoas, tem problemas, tem dificuldade de entendimento, tem duplo entendimento, tem diversos entendimentos. Lembra lá de Adão e Eva? Deus falou com Adão, olha, plantou um Moisés lá no jardim a árvore da vida eterna no meio e provavelmente ao lado ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, não comeis. E Satanás é astuto e ele não chega, come porque você vai ver que é bom, não. Ele chegou e ele lança dúvida na minha e na sua mente, lança questionamentos. Às vezes nós pensamos assim, que Satanás vem de chifrinho, tá? Não, irmãos, ele usa exatamente pessoas sábias para tentar mudar a nossa mente. E pergunta, Deus falou que não podia comer de nenhuma, e Eva, né, querendo saber mais ainda, não, ele disse que poderíamos comer de todas, de menos dessa aqui,
que nem comer e nem tocar. Já aumentou, né? Nem tocar. E Deus não falou lá. Se você ler lá em Gênesis, Deus não falou em tocar. Deus falou, não comereis. E ele, não, Satanás, né? Pode comer, porque vocês comer, você vai ter conhecimento, será igual a Deus. O mesmo problema de sempre. Seremos iguais a Deus. Foi exatamente por isso que o anjo, Satanás, caiu, porque queria ser igual a Deus. Então é muito importante. As cartas agora dos apóstolos vão o quê? Vão nos instruir a obedecer, a seguir a palavra do mestre, que foi ensinada, que foi falada nos evangelhos. Então, assim, para essa mensagem, para esse texto, eu quero fazer como referência o pastor Hernandes Lopes, estudando o Novo Testamento, fazendo um estudo com ele faz né, traz-nos essa separação, essas ênfases de quem, uma vez salvo, como, quais as garantias, quais os procedimentos que nós temos em relação à nossa salvação. Como eu e você podemos afirmar que somos salvos, crer que somos salvos, confiar que somos salvos. Então, existe pelo menos 3 aspectos que nós podemos nos identificar se somos salvos. Esse aspecto nós estaremos tratando aqui agora. Está lá na carta de João, do apóstolo João, né? Ele vai nos falar, né, dessa situação, o que temos, o que apresentamos para termos certeza da nossa salvação. Quais são os critérios que nos garante isso? Então, lá na primeira carta de João, vamos lá, a primeira é doutrinária, crer que Jesus é o Messias, crer que Jesus é o Jesus histórico, crer que Jesus é nascido de mulher, é humano e é divino. Eu creio, você crê? Está lá, né, em 1 João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Eu estarei lendo aqui. 2, 22 e 23 diz assim: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega que o Pai e o Filho. Esse é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então isso é doutrina. Cremos que Jesus é o Cristo. Cremos que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, que ele é carne e ele é divino. Então isso é o primeiro passo, é acreditar nesse Jesus. Isso é doutrina. Doutrina para a nossa salvação, para esse entendimento. Porque isso foi falado lá nos evangelhos, inclusive na parábola lá do semeador. Então está lá para nos ensinar, nos abrir o caminho, nos abrir a nossa mente. Então, primeiro, doutrinário. Segundo, social. 1 João também, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Como? Irmão aqui, que as cartas, como eu disse, ela é para crente, para quem crê. As cartas são ensinamentos para quem crê. Então, se nós cremos, amamos o nosso irmão, o nosso próximo. E não é o que eu quero, é o que conforme a palavra, é o amor conforme a palavra. Nós estamos confundindo amor com libertinagem. Amor, eu amo porque eu aceito. Não. Quando nós amamos alguém, a Bíblia nos traz referência de amor de pai para filho. Nós ensinamos, nós corrigimos, nós não damos tudo. Vão errar? Vão. Mas o nosso dever é ensinar, mostrar a verdade, mostrar o caminho. Esse é dever nosso. Então, é desse amor que Jesus está falando. E não é só as pessoas que eu gosto, que eu quero. São todas. Quando nós falamos de amor, é amor. Aí é claro que nós vamos respeitar. Aí já entra outra questão. Mas para salvação, nós temos que amar. E às vezes amar de palavra é fácil, né? Eu amo de palavra. Eu amo fulano de tal. Eu amo não sei o quê. Eu não importo se é isso ou aquilo. E no fundo o nosso coração nos engana. Terceiro, moral, 1 João 2, versículo 4, que fala da obediência à palavra e aos mandamentos. Capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler o 3 também. E nisso sabemos que o conhecemos. Conhecemos a quem? A Deus, a Jesus e o Filho.
se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, né, não guardando os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, não é só parte do mandamento, não é só o que eu interesso, só aquilo que me apraz, não. João aqui, as cartas, é justamente para isso. Ele fala assim, que nós que cremos, pecamos. E se falarmos que não temos pecado, estamos mentindo. Nós estamos mentindo quando falamos. Só que nós não vivemos, não podemos viver na prática do pecado. A fazer do pecado a nossa rotina. Eu pecar, tá bom, gostei. Não, quando pecamos, nossa consciência nos acusa, nos faz confessar, que o próprio João fala, confessa e deixa. Foi o que Jesus falou lá para a mulher adúltera. Vai e não peques mais. Então é confessar e deixar. Então são essas características que nós apresentamos se somos salvos. Se somos salvos, se recebemos a palavra, temos a garantia de sermos salvos. E isso tem que ficar no nosso coração. Eu adquiri a salvação e eu estou praticando, então eu estou salvo. Crer nisso, confiar nisso. Interessante, aí meditando mais, né? Quando falamos da salvação e quando terminei de ler agora o Apocalipse, terminei novamente, e fazendo um relato, um paralelo justamente com essa parábola que fala da semente, da parábola das quatro terrenos que caiu. Vamos lá para o Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 12, é interessante, que diz assim, ó, Apocalipse, né, que fala da revelação, que aí João, esse mesmo João aqui, que foi preso, ele dirigia a igreja em Éfeso e agora está preso lá na ilha chamada Pátimos, então teve a revelação. Olha o que ele vê, esse João, no capítulo 21, versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 12 portas. Agora vamos verificar quais os lados. Da banda do levante tinha 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. E da banda do poente, 3 portas. Lembra, irmãos? Lá da semente, caiu em 4. Em 4 espaços, né? Em 4 terrenos. Aqui nós temos 4 lados, como se fosse um quadrado. E então, assim, em cada quadrado, 3 portas. O que significa? Porque eu e você estamos incumbidos de levar essa palavra. Porque é para todos os que nele crê. Então, a palavra de Deus nos adverte, nos exorta a pregar essa palavra. Como eu disse aqui, né, em Lucas, aliás, em Marcos, no capítulo 16, que diz... E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então eu e você temos essa responsabilidade, esse dever de levar essa palavra. E para todas as nações. Às vezes algumas pessoas falam assim, para que vocês vão lá pregar o evangelho? Porque nós temos essa responsabilidade. É um dever nosso. Por que eles foram mortos, martirizados? Porque não queriam que levasse essa palavra. E nós seremos também. Então, assim, nós estamos passando grandes tribulações, hoje estamos, e vamos atravessar por muito mais ainda conforme as Escrituras. Mas temos esse dever de levar essa palavra que salva, que transforma. E algumas pessoas vão nos dizer assim, mas Jesus veio, então agora nós somos salvos, porque agora podemos continuar. Não, irmãos. Lembre-se do que Pedro, apóstolo, escreveu na sua segunda carta de Pedro. Ele diz assim, é muito forte quando ele fala, né, lá de como os anjos, Deus não poupou os anjos que pecaram. Deus não poupou, na época de Noé, só salvou a família dele. Judas, na carta de Judas, ele ainda vai falar lá, e eu também sempre analisei, os israelitas, embora escolhidos, Deus chamou Abraão lá no capítulo 12, escolheu aquele povo, depois tirou do Egito, e todos os que pecaram morreram no meio do caminho, não entraram na terra prometida, todos. Escaparam 2 daquela geração. Sodoma e Gomorra da mesma forma, só escapou Ló por causa das orações de Abraão. E nós hoje que temos, irmãos, nós temos a palavra. Naquela época, Pedro está dizendo, eles não tinham essa palavra.
Eles não tinham esse Jesus de exemplo. E Deus não poupou. Agora nós temos. Primeiro, nós temos que crer. Segundo, nós temos que obedecer e amar o nosso irmão. Essa ordem aqui ela pode ser inversa. Mas o primeiro nós temos que crer. Segundo, seja amar ou obedecer. Nós temos que cumprir esse mandamento. É dever nosso. E fechando, eu vou voltar lá para Gênesis, né? Gênesis no capítulo 6, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó. Ontem, quando eu estava estudando esse texto aqui, já li tantas vezes, mas eu chorei. Aliás, é Gênesis, que fala aqui, 7:16. Vamos lá, diz assim, ó. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Lembra lá da visão de João? Tinha 4 entradas, 4 lados. Em cada lado 3 portas. Aqui na arca tinha uma porta que Deus veio e trancou por fora. A porta está aberta, irmão. A porta da salvação está aberta e os critérios são esses. Crer no Senhor Jesus, amar o próximo como a ti mesmo e obedecer essa palavra. Não é de qualquer forma não que nós estamos pensando. Não é porque eu falo que eu amo que é amor. João, quando fala de amor, ele está falando de caridade. Caridade, nós vamos depender da situação. Caridade, eu posso exercer caridade quando eu vejo o meu irmão errando e eu corrijo. É um dever meu. Se eu sei que está errando, se eu vejo a minha filha com uma faca na mão, eu vou tomar. Porque eu não quero que ela se machuque. Isso é amor. Não seria amor se eu deixasse ela se machucar com uma faca. Então isso é amor, isso é caridade. Então nós não podemos confundir isso. Amor com libertinagem. Então a salvação nós temos os caminhos, os preceitos, os trilhos a ser tratados são esses. Então nós precisamos crer nessa palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos orientar, nos dar sabedoria e entendimento na sua palavra. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.